Embora eu seja um grande covarde quando se trata de qualquer coisa assustadora, este deve ser o lugar perfeito para compartilhar um incidente aterrorizante que envolveu minhas primas e eu, há cerca de 15 anos. Na época em que isso aconteceu, eu estava prestes a completar 16 anos. Minha família fazia uma grande reunião todos os anos no sul da Califórnia. Como eu não participava desde pequena, meus pais acharam que seria uma maneira divertida de passar as férias de verão. Também seria uma ótima oportunidade para conhecer melhor minhas primas. Eram 3 delas, todas meninas da minha idade. Depois de pensar um pouco, pareceu divertido. Então concordei e voei no mês seguinte para Los Angeles. A reunião foi realizada no mesmo hotel onde todos estávamos hospedados. Quando cheguei lá, fui recebida pelas minhas primas, Jennifer, Belinda e Stormy. Era impressionante como todas nos parecíamos. Todas nós tínhamos longos cabelos loiros e olhos azuis, sem mencionar as semelhanças faciais, mas fazia sentido, já que nossos pais eram irmãos. A maior diferença era o quão bronzeadas elas estavam. Como eu havia passado o inverno inteiro em Minnesota, elas eram muito mais morenas do que eu. Meu tio e meu pai decidiram nos deixar ficar juntas em um quarto. Era uma grande e luxuosa suíte nupcial. Quando vimos o quarto, inventamos uma piada de que éramos irmãs e que estávamos no hotel juntas para minha despedida de solteira. Fui escolhida como a noiva porque era a mais velha e parecia um pouco diferente, como uma irmã mais velha costuma parecer. Passamos o resto do dia na piscina e conversando com os rapazes. Stormy, que tinha apenas 14 anos, conseguiu enganar um cara de 25 anos, fazendo-o acreditar que ela tinha 19, e ele lhe deu seu número. Estávamos nos divertindo tanto que ficamos acordadas até as 4 da manhã conversando e rindo. Na manhã seguinte, que para a maioria de nós era por volta do meio-dia, pedimos café da manhã e depois voltamos para a piscina. Nosso dia acabou sendo ainda mais divertido do que o anterior. Desta vez, Stormy conseguiu que um par de gêmeos comprasse o almoço para ela. Aquela garota estava arrasando naquela semana. Mais tarde naquela noite, todas nós nos arrumamos e jantamos no restaurante do hotel. A essa altura, a história que criamos havia ganhado vida própria. Minhas primas estavam dizendo aos rapazes o dia todo que estávamos lá para festejar e pedindo que comprassem bebidas para elas, mas a maioria dos homens era esperta o suficiente para saber que estavam mentindo. Depois do jantar, nos juntamos a um par de rapazes mais velhos que estavam sentados no saguão. Quando nos viram saindo do restaurante, eles nos convidaram para sentar com eles, e como não tínhamos mais nada para fazer, aceitamos. Assim que nos sentamos, eles começaram a perguntar nossas idades e nomes. Claro, mentimos, e dissemos que estávamos na casa dos 20 anos, e eles realmente acreditaram. Não consegui evitar dar uma risadinha. Essa foi a diversão mais incrível que tive em anos. Jennifer e eu não falamos muito. Deixamos isso para Belinda e Stormy. Em um momento, Stormy os convidou para subir ao nosso quarto, mas tive que levá-la de lado e lembrar que seu pai estava hospedado no quarto ao lado do nosso, e certamente não gostaria disso. Eu não queria ser chata, mas não me sentia à vontade com 2 homens estranhos que pareciam ter uns 30 anos ou algo assim em nosso quarto. Quando se aproximava da meia-noite, disse às 2 meninas mais novas que era hora de voltarmos para o quarto. Elas discutiram no começo, mas quando Jennifer me apoiou, elas cederam. Dissemos aos rapazes para nos encontrarem na piscina por volta das 11 da manhã e que almoçaríamos juntos. Depois, voltamos para o nosso quarto. Ficamos acordadas conversando sobre os 2 homens e o que estávamos planejando fazer quando os víssemos. Isso durou até cerca de 2 da manhã, quando decidimos ir para a cama. As luzes acabaram de ser apagadas no quarto quando todas ouvimos a maçaneta da porta começar a sacudir muito rápido, como se alguém estivesse tentando entrar. No começo, pensei que minha mente estava me pregando uma peça, mas quando começou novamente, fiquei realmente assustada. Perguntei às outras meninas se elas também estavam ouvindo, e elas disseram que sim. Sem pensar, Belinda saltou da cama e disse que veria quem era. Gritei para ela parar de abrir a porta, mas era tarde demais. Jennifer levantou-se e acendeu as luzes, e eu me juntei a ela no final do corredor. Quando Belinda abriu a porta, ela se virou para nós e disse que não havia ninguém lá. Depois se virou de volta para a porta e saiu para o corredor. Foi quando vimos uma pessoa de máscara preta pular e agarrá-la. Assim que a agarraram,
Ela começou a gritar e a lutar para se soltar. A essa altura, Stormy havia se juntado a Jennifer e a mim. As três também estávamos gritando e correndo em direção à porta para ajudar Belinda. Quando chegamos ao corredor, vimos que a pessoa estava tentando arrastá-la até o elevador. Mesmo lutando o máximo que podia, ela estava perdendo e se aproximando do elevador. Felizmente, meu tio saiu do quarto dele para ver o que estava acontecendo e viu Belinda sendo arrastada. Ele não hesitou em atacar a pessoa mascarada. Depois de acertá-los algumas vezes na cabeça, eles a soltaram e correram pelo corredor. Eles conseguiram chegar à escada e desapareceram. Corremos até ela para ver se estava bem. Ela estava obviamente assustada e chateada, mas não parecia estar ferida. Quando teve certeza de que ela estava bem, meu tio chamou a segurança do hotel e contou o que havia acontecido, e eles chamaram a polícia. Nós quatro apenas nos sentamos ali e nos abraçamos e choramos. Estávamos todas tão felizes que Belinda estava segura. Apesar das tentativas do hotel de pegar a pessoa trancando todas as portas, o agressor ainda conseguiu escapar. Quando a polícia chegou, tentamos o máximo que podíamos para descrever o agressor, mas como ele estava vestindo tudo preto e uma máscara, não tínhamos muito a dizer. Belinda tinha quase certeza de que era um homem, mas era só isso. Durante o resto da semana, todas nós falamos várias vezes com a polícia e repetimos o que havíamos feito nos últimos dias. Quando meu tio soube da nossa piada interna sobre estarmos na cidade para uma despedida de solteira e como estávamos mentindo sobre nossas idades para os rapazes, ele ficou muito bravo. A polícia disse a ele que provavelmente um daqueles rapazes era o que agarrou Belinda. A teoria deles era que eles estavam tentando sequestrar uma de nós para vender a um traficante internacional de pessoas. Como nos parecíamos tanto, não importava qual de nós abrisse a porta. Eles disseram que garotas que pareciam conosco eram super populares no resto do mundo e que traficantes pagariam uma fortuna por uma de nós. Todas ficamos tão assustadas que passamos o resto da semana em nosso quarto e nos recusamos a abrir a porta para qualquer pessoa sem uma chave. Assim que a polícia disse que eu poderia ir para casa, peguei o primeiro voo de volta para Minnesota. Ainda fiquei com medo de estranhos por um bom tempo e tive que fazer terapia para superar o pior. Pelo que minhas primas me disseram depois, elas também fizeram terapia e acharam difícil confiar em rapazes que acabavam de conhecer. Infelizmente, a polícia nunca conseguiu encontrar o agressor de Belinda e puni-lo pelo que fez. Já faz muito tempo desde que isso aconteceu, e quando fazemos viagens em família para a Disneylândia, me pego pensando se um dos homens ao meu redor poderia ser o que tentou sequestrar Belinda naquela noite. Então, sinto um arrepio na espinha e lembro que poderia ter sido eu. A história que estou prestes a contar começou no início dos anos 80, quando eu ainda era novato na divisão de homicídios. Tenha em mente que, durante toda a narração, serei propositalmente vago e alterarei nomes e datas para evitar que aqueles que lerem possam descobrir as identidades e locais exatos das pessoas envolvidas no caso. Minha razão para fazer isso é proteger a integridade da investigação e a privacidade de todos os pobres indivíduos envolvidos nessa situação horrível. Além disso, lembre-se de que, como este ainda é um caso em aberto, meu desejo é compartilhar uma história interessante e assustadora, sem arruinar qualquer chance de que seja resolvido no futuro. Então, pegue uma bebida, relaxe e prepare-se para a história de uma série de casos que chamo de O Curioso Caso dos Homicídios no Hotel. Como eu disse, eu ainda era considerado um novato na divisão, com apenas 7 meses de experiência até então, e ainda não havia liderado um caso, mas isso estava prestes a mudar quando encontramos a primeira garota. Quando cheguei ao primeiro hotel, eu só sabia dos fatos básicos: prostituta morta, estrangulada com um laço. No entanto, assim que vi a extensão dos danos em seu corpo e a estranha maneira como a cena foi montada, percebi que este seria um caso longe de ser rotineiro. A garota não apenas foi estrangulada, mas teve o coração removido do peito. Como você pode imaginar, a cama em que ela estava encharcada de sangue, mas além de algumas pequenas gotas no ralo do chuveiro, o resto do quarto estava impecável. Quando digo impecável, quero dizer impecável.
O sujeito foi tão longe a ponto de remover todas as impressões digitais de qualquer superfície imaginável que pudesse retê-las. Aquele quarto estava mais limpo do que desde que foi construído, e ele sabia muito bem que isso nos deixaria com quase nada em termos de evidências. Fizemos o nosso melhor para encontrar possíveis testemunhas, mas, neste bairro, tivemos muita pouca sorte no passado. Logo, apesar de um exaustivo trabalho de buscas e consultas a arquivos, não encontramos nada. O máximo que tínhamos era o sangue, e como você pode imaginar, tudo pertencia à garota e a mais ninguém. Como é possível não encontrar nada em um quarto de hotel que testemunhou milhares de atos sexuais todos os anos ainda me intriga. Mas, à medida que esse caso continuava a se desenrolar, logo descobriria que essa era uma sensação que muitos de nós, envolvidos no caso, experimentaríamos regularmente. Você deve lembrar que tudo isso ocorreu em uma época anterior à ciência do DNA, e até que essa era espacial do crime chegasse, estaríamos sobrecarregados com a morte de mais 5 mulheres, apenas relacionadas a este caso, sem contar as centenas de outras que continuariam sem solução em nossa área. Não demorou muito para que eu pegasse um novo caso, e para minha surpresa, era o corpo de outra garota de rua em um quarto de hotel. Claro, esse segundo assassinato se desenrolou de maneira muito semelhante ao primeiro, sem testemunhas ou evidências determinantes para levar a investigação a algum lugar. Antes que pudéssemos completar a busca no segundo crime, o corpo de uma terceira garota foi descoberto em um hotel ao lado do último. A ousadia desse cara estava além de qualquer outro que eu já tivesse encontrado, seja durante meu tempo na patrulha ou no curto período em que estive na Homicídios. Quero deixar claro que os crimes raramente funcionam da forma como são retratados nos programas de TV. Você geralmente trabalha em um caso até esgotar as informações e segue para o próximo, e sempre há um próximo. Enquanto trabalha nesse próximo caso, você ainda espera que mais informações surjam sobre o último, mas na maioria das vezes, isso nunca acontece. O caso pode não esfriar, mas você pode se ver esperando meses por qualquer novidade. Curiosamente, após a terceira investigação não dar em nada, o próximo corpo que esperávamos nunca veio. Por mais horrível que isso possa parecer, com cada caso fracassado, esperávamos por mais um assassinato. Cada vez que esse desgraçado tirava a vida de outra garota, nos dava outra chance de encontrar a peça de evidência necessária para colocá-lo na cadeira elétrica. Tínhamos medo de que nossa última oportunidade tivesse passado. Sem novas informações por mais de um ano, o pequeno grupo de detetives formado para vasculhar as listas de possíveis suspeitos e perfis enviados pelo FBI e pelos condados vizinhos foi desfeito, e os detetives envolvidos, inclusive eu, foram designados para novos casos. Quase como se estivesse esperando, cerca de um mês depois, ele atacou novamente. Esse assassinato foi relativamente o mesmo, mas dessa vez, em vez de limpar a cena, ele parecia ter usado luvas. Manchas apareceram em vários locais, mas nenhuma das impressões restantes pôde ser atribuída a qualquer um dos nossos suspeitos, e as que conseguimos identificar pertenciam a ninguém de interesse. Talvez isso pudesse ter nos ajudado nos anos seguintes, quando o teste de DNA se tornou disponível, a realizar testes com os poucos fios de cabelo que não pertenciam às vítimas, encontrados nos corpos das vítimas e nas cenas. Mas esses fios de cabelo, como a maior parte das poucas evidências que havíamos compilado nos casos, foram perdidos de alguma forma. Em casos futuros, eu me certificaria de seguir o velho ditado: não coloque todos os ovos em uma cesta, para evitar que esse tipo de besteira acontecesse novamente. Além de nossa pequena quantidade de evidências físicas, tínhamos alguns psiquiatras locais e até os federais, criando algum tipo de esboço psicológico do tipo de sujeito que estávamos procurando. Mas como já disse várias vezes antes, a ciência que torna a solução de crimes muito mais fácil hoje ainda estava a poucos anos de distância, e isso se aplicava até à mundialmente famosa Unidade de Ciências Comportamentais do FBI. Os 2 últimos assassinatos foram muito mais espaçados do que os anteriores. Parecia para nós, quase como se ele estivesse perdendo o gosto por isso. Os crimes em si eram até menos violentos. Ele foi gentil o suficiente para permitir que as garotas ficassem com seus corações, e as cenas careciam da sede de sangue que haviam tido no passado. Mais uma vez, as ações desse sujeito nos deixaram coçando a cabeça.
A esmagadora maioria dos crimes cometidos por assassinos em série aumenta gradualmente em ferocidade e frequência. Apesar da aparente diminuição do aspecto violento dos assassinatos, ele ainda era muito meticuloso em sua organização, seja evitando deixar impressões digitais ou garantindo que o local do crime ficasse limpo e livre de sangue para evitar chamar a atenção em público. Ele ainda não tinha o menor desejo de ser capturado. Eu estava certo de que existia uma testemunha em algum lugar por aí, mas, seja por medo ou ignorância, ela nunca se apresentou. Ainda estou confiante disso agora, e só posso esperar que algum dia essa pessoa entre em contato com alguém, qualquer um, e conte o que sabe. Assim como antes, nosso homem parou e nos deixou sem nada. Se soubéssemos então o que sabemos agora, teríamos certeza de que ele havia sido preso por um crime não relacionado ou se mudado para outra área. Essa foi provavelmente a mesma razão pela qual ele havia feito a pausa de quase 1 ano e meio antes. Por mais de 1 ano, nenhum outro assassinato ocorreu, ou testemunhas se apresentaram. Como antes, não tínhamos nada. Foi então que recebi o telefonema. Era um típico sábado à tarde em casa. Eu tinha acabado de sair do banho depois de cortar a grama e estava sentado na minha poltrona prestes a abrir uma cerveja. Quando o telefone tocou, pulei da cadeira e fui até a cozinha para atendê-lo. A voz do outro lado era de um homem de meia idade e suas primeiras palavras foram estas: "É o detetive Leonard Duncan falando?" Simplesmente disse que sim, embora não reconhecesse a voz. "Tenho algo que você pode querer ouvir." Mais uma vez, respondi simplesmente com um "ok." Eu não fazia ideia do que ele queria dizer, então fiquei quieto, caso fosse importante. E, meu Deus, era. "Leonard, eu gostei de caçar todos esses anos, mas toda essa nova ciência de que tenho lido, sem mencionar certas coisas em casa, tornou isso muito menos desejável. Logo, estou seguindo em frente. Vocês não precisarão mais se preocupar comigo." Esse foi o momento em que comecei a perceber com quem estava falando. Segurei a respiração o máximo que pude, com medo de perder uma única palavra que ele dissesse. Foi divertido enquanto durou, mas terminei. "Cuide-se, Leonard." Essa última frase me deu um calafrio. Ele falou como se fôssemos velhos amigos se despedindo para sempre. E foi isso. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desligou e me deixou sozinho com o zumbido do tom de descagem. Eu tinha acabado de falar ao telefone com um assassino em série. Eu liguei para a delegacia para ver se conseguiriam rastrear a ligação, mas, é claro, ele havia falado por tempo insuficiente para que conseguíssemos rastreá-la. Não tinha certeza se podia confiar no que ele havia dito. Afinal, ele era um assassino, mas já fazia bastante tempo desde que encontramos outra garota em um quarto de hotel e uma grande parte de mim queria que fosse verdade. As vidas de 6 garotas foram tiradas por esse homem, e se não conseguíssemos encontrá-lo, uma promessa de não matar mais não seria suficiente. Eu havia feito involuntariamente um pacto com o diabo? Ainda não tenho certeza, e já se passaram mais de 30 anos. No final, independentemente de eu ter concordado ou não, ele tinha o controle da situação e sabia disso. 1 ou 2 vezes ao longo dos anos, tivemos algumas pistas fortes, mas todas acabaram não levando a lugar nenhum. Desde que me aposentei, ainda faço buscas regularmente por qualquer novo caso com um modus operandi semelhante ao do nosso sujeito. Neste ponto, ele provavelmente está morto ou em algum lar de idosos, mas, se serve de consolo, isso me ajuda a dormir melhor à noite. O resultado da perda da maior parte das nossas evidências físicas há muito tempo nos deixou com poucas outras opções. A menos que consigamos uma confissão ou uma testemunha ocular, os assassinatos dessas pobres garotas nunca serão resolvidos. No entanto, até que eu me reúna com minha esposa no céu, farei o possível para pegar esse monstro e dar a essas garotas e suas famílias a justiça que elas esperaram tempo demais. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Esta história começou há 3 anos, quando comecei a trabalhar em um pequeno hotel não muito longe de onde morava. Era um lugar pitoresco,
e consegui o emprego porque meus pais conheciam bem os proprietários. Minha principal tarefa era gerenciar a recepção, ajudando os hóspedes com seus check-ins e check-outs. Havia outras tarefas menores também, mas esse era meu papel principal. Inicialmente, trabalhei nos turnos da noite, que geralmente eram muito tranquilos, especialmente tarde da noite. Eu não era fã de trabalhar até tão tarde, mas apreciava a calma e a simplicidade desses turnos. Poucos hóspedes chegavam ou precisavam de assistência durante essas horas. Uma noite, por volta da 1 da manhã, o silêncio foi quebrado pelo som da porta da frente do hotel se abrindo e fechando. De trás do balcão, olhei para ver quem havia entrado. Um homem entrou e se dirigiu diretamente ao balcão da recepção. Ao se aproximar, eu o cumprimentei e ele mencionou que precisava de um quarto. Comecei o check-in habitual, mas de repente o telefone dele tocou. Ele se desculpou, ergueu a mão para interromper nossa conversa e passou por mim em direção ao corredor que levava aos quartos de hóspedes. Eu podia ouvir sua voz abafada enquanto ele continuava pelo corredor, mas então ela desapareceu. Esperei no balcão para que ele voltasse, mas o tempo passou e ele não reapareceu. Não houve mais sons dele falando ou se movimentando. Preocupado, virei para verificar os monitores de segurança atrás do balcão, que exibiam imagens das câmeras cobrindo todos os corredores do hotel. Passei por elas, mas não consegui avistar o homem em nenhum lugar. Então notei algo estranho. Uma das câmeras que cobria um corredor no andar inferior estava completamente escura. Sentindo-me inquieto, decidi investigar. O hotel estava sinistramente silencioso enquanto saía do balcão e dobrava a esquina para seguir pelo corredor onde o homem foi visto pela última vez. Conforme caminhava, o silêncio parecia se tornar mais pesado e um arrepio percorreu minha espinha. Era uma seção do hotel onde tínhamos máquinas de venda automática e algumas salas de reuniões, mas nenhum quarto de hóspedes estava por perto. Essa área levava às escadas, uma saída e corredores que se ramificavam para a esquerda em direção aos quartos de hóspedes. Enquanto avançava cautelosamente pelo longo corredor, inicialmente não vi nada de incomum. No entanto, à medida que continuava, ruídos fracos começaram a alcançar meus ouvidos. Avançando lentamente em direção à fonte, cerca de metade do caminho pelo corredor, notei a porta das escadas e a saída se abrirem. 2 homens vestidos inteiramente de preto, com os rostos escondidos por máscaras de esqui, saíram silenciosamente e seguiram pelo corredor em direção aos quartos de hóspedes. De repente, um deles se virou e me viu. Seu companheiro também me notou. Preso no meio do corredor, sem um lugar imediato para me esconder, só tinha uma escolha: correr de volta para a segurança do balcão da recepção. Ao me virar e correr em direção ao balcão, vi um dos homens mascarados começar a me perseguir. O balcão da recepção era fechado, um recurso de segurança destinado a proteger os funcionários, e eu sabia que se conseguisse alcançá-lo, estaria mais seguro. Ofegante e com o coração acelerado, consegui fechar a porta e trancá-la assim que cheguei ao balcão. Imediatamente liguei para a polícia. Do lado de fora, ouvi o homem tentando abrir a porta e depois se movendo para a frente do balcão. Agachei-me o mais baixo possível para ficar fora de vista, com medo de que ele pudesse estar armado. Houve várias fortes batidas contra a janela e depois a porta, seguidas por um silêncio angustiante por alguns minutos. Acolhido atrás do balcão, orei para que a polícia chegasse rapidamente. O silêncio se estendeu, então ousei me levantar e verificar os monitores de segurança novamente. A câmera que havia ficado escura antes ainda estava apagada, e agora outra se juntava a ela na escuridão. Olhando de meu esconderijo, não vi nada e não ouvi nenhum som. Momentos depois, a polícia entrou pela porta da frente do hotel. Expliquei tudo a eles e eles começaram uma busca minuciosa pelas instalações. Infelizmente, quando chegaram, os homens haviam desaparecido. Revisando as filmagens de segurança e inspecionando o hotel, descobrimos que o primeiro homem que entrou e atendeu o telefone, na verdade usou a saída das escadas para deixar os homens mascarados entrarem e cobriu a câmera com fita preta para ajudar em sua intrusão. Parecia que eles haviam orquestrado todo o cenário possivelmente para roubar um de nossos hóspedes. O pensamento de como eles planejaram tudo cuidadosamente ainda me arrepia até hoje.
Eu tinha 13 anos quando essa coisa assustadora aconteceu comigo. Agora tenho 21 anos. Esta história é sobre minha irmã gêmea e nossa prima mais nova. Vou chamá-las de Emma para minha irmã e Lucy para minha prima. Aqui está o que aconteceu. Não lembro exatamente porquê, mas estávamos hospedados em um hotel com meu pai e sua namorada. Emma, Lucy e eu estávamos ficando entediadas em nosso quarto. Então decidimos sair para dar um passeio e jogar Pokémon Go. Enquanto estávamos jogando, percebi que estava escurecendo lá fora. Eu disse para Emma e Lucy que deveríamos parar de brincar e voltar para o hotel. Foi assim que vi um homem parado no estacionamento de uma loja próxima, apenas nos encarando. Sussurrei para Emma e Lucy que deveríamos ir embora. Então nos levantamos rapidamente e começamos a voltar para o hotel. Tentamos esquecer o homem, mas quando olhamos para trás, ele estava nos seguindo. Lucy começou a ficar realmente assustada porque era mais nova do que nós, mas apenas a apressamos. Emma é muito corajosa e não deixa ninguém assustá-la. Ela estava ficando realmente brava porque esse estranho estava nos seguindo. Ela continuava olhando para trás para ele e nos fazia andar ainda mais rápido. Esse homem continuou nos seguindo até chegarmos ao saguão do hotel, mantendo sua distância. Quando chegamos ao saguão do hotel, entramos apressadamente e nos viramos para ver se o homem entraria. Emma estava realmente brava naquele momento. Ela virou-se e gritou para ele: "Ei, o que você quer? Por que está nos seguindo?" A mulher na recepção do saguão apenas observou. O homem nos olhou e depois olhou para as outras pessoas no saguão. Então ele se virou e saiu do hotel, e nunca mais o vimos. Pode não parecer assustador, mas realmente nos assustou na época. Estávamos tão assustadas que corremos de volta para o nosso quarto. Não sei por que ele nos seguiu até o final, mas sou grata porque Emma é corajosa, porque quem sabe o que poderia ter acontecido. Você pode pensar que o homem provavelmente era apenas outro hóspede do hotel, mas se fosse, por que ele saiu e nunca mais voltou depois que Emma o confrontou? Aqui está uma história de um incidente assustador que aconteceu no início dos anos 90. Naquela época, eu tinha acabado de sair do ensino médio e estava trabalhando no meu primeiro emprego em tempo integral. Eu não tinha interesse em ir para a faculdade, então minha única opção era entrar no mercado de trabalho e me tornar um adulto de verdade. Meu trabalho era como auditor noturno. Se você não sabe o que um auditor noturno faz, o trabalho basicamente exige que você faça de tudo, desde fazer o check-in dos hóspedes até configurar chamadas de despertar e equilibrar as contas da noite. Apesar de ter apenas 19 anos e ser preguiçoso, como qualquer garoto da minha idade, eu adorava meu trabalho. Bem, eu adorava a maior parte do tempo, mas quando aconteciam coisas loucas como a que vou contar agora, provavelmente era o pior trabalho do mundo. Possivelmente a coisa mais assustadora que já experimentei ocorreu em uma noite tranquila de segunda-feira. Agora, antes de você ouvir a história, devo contar mais sobre o hotel em que eu trabalhava. Isso ajudará a contar a história mais tarde, então não se preocupe. O lugar era organizado de maneira semelhante àqueles hotéis decadentes que você vê em filmes. Tinha a típica cobertura para carros em frente à recepção, que levava a um grande estacionamento com vagas em frente aos quartos. Apesar de haver 3 andares, me disseram para nunca fazer o check-in de ninguém em nenhum dos quartos do 3º andar por causa de ocorrências estranhas no passado. Mas essa é uma história para outro momento. Embora eu possa fazer o lugar parecer enorme, na verdade eu podia ver todos os quartos da recepção. Meus únicos pontos cegos ficavam logo ao redor das janelas, e eu podia verificar esses pontos durante minhas rondas. Já que estou no assunto de rondas, vou colocar o verdadeiro começo da minha história aqui. Como eu disse, isso aconteceu em uma segunda-feira tranquila, que era uma das noites mais lentas para clientes. Durante a temporada turística, fazíamos um bom negócio durante toda a semana e nos fins de semana. Mas estávamos no meio do inverno e o hotel nunca tinha ficado exatamente no meio das rotas turísticas. Você tinha que ver um de nossos outdoors ou já saber onde estávamos. Então, se eu tivesse sorte de fazer o check-in de alguém, geralmente era um dos nossos clientes regulares. Na noite em que isso aconteceu, eu tinha acabado de terminar uma de minhas rondas, verificando se havia gelo nas máquinas, coisas assim.
Eu tinha acabado de voltar para a recepção e me sentado no escritório localizado atrás dela. Pelo que me lembro, eu estava fazendo papelada quando, por acaso, olhei para o conjunto de monitores das câmeras de segurança e vi um cara de preto parado fora do alcance das janelas na frente. Sendo naturalmente curioso, continuei observando enquanto ele ficava lá, olhando ao redor para ver se havia alguém na área. Acho que, quando ele ficou satisfeito de que ninguém estava olhando, ele tirou um capuz de esqui preto do bolso e colocou-o sobre a cabeça e o rosto. Naquele momento, eu não vi uma arma, mas com certeza não ia dar tempo para ele puxar uma. Como eu já tinha uma boa ideia do que ele planejava, corri o mais rápido que pude para trancar a porta da frente, para que ele não pudesse fazê-lo. Eu podia vê-lo através das janelas enquanto nós dois corríamos para as portas, mas eu cheguei lá primeiro e girei a chave exatamente quando sua mão tocou na maçaneta. O capuz que ele estava usando tinha um buraco para a boca e um sorriso de desdém lentamente cresceu nele. Vendo o quão irritado isso o deixou, minha versão estúpida e arrogante zombou dele com o maior sorriso que consegui. Ele lentamente levantou a mão e foi então que finalmente vi a arma. O sorriso arrogante desapareceu do meu rosto e foi substituído por uma expressão de medo absoluto. Claro que eu não podia ver meu próprio rosto, mas dava para perceber pelo sorriso crescente no dele que ele sabia que estava no controle. Quando sua mão chegou ao nível dos meus olhos, pude literalmente ver dentro do cano da arma. Quando ele engatilhou a arma, o cilindro girou e clicou. Tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. Então, como se estivesse colocando um ponto de exclamação no final de uma frase, ele colocou o cano contra o vidro. Quando ele colocou o dedo no gatilho, eu honestamente vi minha vida passar diante dos meus olhos. Não tinha sido uma vida longa e estava prestes a terminar. Foi nesse momento que me molhei. Não vou mentir, aconteceu. Por um segundo, considerei tentar fugir, mas quando tentei me mover, estava congelado. Então, em um ato de aceitação, fechei os olhos e esperei pelo tiro, mas ele nunca veio. Não faço ideia de quanto tempo fiquei ali, mas quando finalmente criei coragem para abrir os olhos, ele havia desaparecido. Senti minhas pernas prestes a ceder e uma sensação de náusea tomou conta do meu estômago. Havia uma fileira de cadeiras ao meu lado e consegui me sentar antes de desabar. Enquanto eu estava sentado ali, curvado, com a cabeça entre os joelhos, lutando contra a vontade de vomitar, tentei entender por que eu não estava morto. Ele teve pena de mim? Não teve coragem? Realmente eu não me importava. Eu estava apenas feliz por estar vivo. E se um dia encontrar aquele cara de novo, em circunstâncias diferentes, vou agradecê-lo por não ter puxado o gatilho. A ideia de chamar a polícia passou pela minha cabeça, mas decidi não fazer isso. Eles provavelmente não conseguiriam pegar o cara e eu não podia identificá-lo. O que eu ia fazer era trocar de roupa e largar esse emprego horrível nesse hotel fedorento e ir para a faculdade, afinal. Eu terminei a noite e pedi demissão na manhã seguinte. Contei ao meu chefe sobre a tentativa de assalto e o cara com o capuz, apenas por cortesia, caso ele decidisse voltar, e foi isso. Na primavera daquele ano, me matriculei em uma faculdade comunitária local. Depois de 2 anos lá, me transferi para uma grande universidade na Califórnia, onde eventualmente ganhei um MBA e comecei a trabalhar em várias empresas pelo sul da Califórnia e Nevada. Finalmente, estou trabalhando por conta própria como consultor e emprego várias pessoas. Apesar do medo avassalador que senti naquela noite, o incidente acabou se tornando o alerta que eu precisava para colocar minha vida na direção certa. Eu tinha passado tanto tempo na escola que não tinha pressa de voltar a estudar. Além disso, tinha testemunhado o sucesso de alguns amigos meus que não foram para a faculdade e me convenci de que isso não tinha nada a me oferecer. No entanto, naquela noite, aprendi uma lição que gostaria de passar para os jovens que acabaram de sair da escola. Se você realmente acredita que a faculdade não é para você, não vá. Mas você deve a si mesmo ter certeza disso. Porque se sua vida acabar sendo diferente do que você esperava, você pode acabar como um daqueles 2 homens, olhando um para o outro através daquelas portas de vidro, todos esses anos atrás. Recentemente, estava reassistindo The Civil War,
um documentário da PBS feito por Ken Burns em 1990, que, claro, era sobre a guerra entre o Norte e o Sul no meio do século XIX. Rever isso me lembrou de um incidente aterrorizante que sofri há quase 25 anos. A experiência em si não envolveu fantasmas ou criaturas assustadoras, mas, na época, foi tão mortificante quanto qualquer uma dessas coisas. Naquele ponto da minha vida, eu morava em Chambersburg, uma cidade relativamente pequena na Pensilvânia, não muito longe da capital do estado, Harrisburg. Eu estava visitando várias cidades na Carolina do Sul e na Geórgia, para fazer pesquisas para um novo romance histórico que estava escrevendo, ambientado durante a Guerra Civil. Minha viagem estava entrando na segunda semana, após uma parada mais longa do que o esperado na Carolina do Sul, para visitar uma ex-colega de irmandade. Depois de voltar ao foco, meu trabalho estava progredindo rapidamente, e por causa disso, eu esperava voltar para casa até o final do mês, como havia planejado. Sei que a maioria de vocês aí lendo isso pode não entender, mas isso foi em uma época em que a internet ainda estava nos seus primeiros dias, e a maior parte das informações disponíveis agora não estavam disponíveis então. Se você precisava compilar uma grande quantidade de informações sobre uma certa área ou evento, precisava ir até o lugar e vasculhar seus registros. Claro, você poderia e ainda pode encontrar alguns fatos em livros, mas qualquer livro só pode fornecer uma quantidade limitada de informações. Portanto, uma escritora iniciante que não tinha dinheiro para pagar um pesquisador para fazer o trabalho por ela, tinha que fazê-lo por si mesma. Quando cheguei a Atlanta, estava cansada de estar no carro e ansiosa para encontrar um hotel e descansar antes de ter que fazer a longa viagem de volta para casa. Meus planos em Atlanta exigiam apenas meio-dia de trabalho, e os 2 dias extras foram reservados para dormir e fazer turismo. Finalmente cheguei lá, e não foi sem tempo, já que eu estava cochilando na última hora de viagem. Como não era uma mulher rica, precisei encontrar um lugar econômico, por assim dizer. Depois de dirigir um pouco, encontrei um lugar mediano e estacionei. O homem no balcão era gentil, mas exalava um cheiro forte e estava mais do que ansioso para me ajudar. Enquanto eu estava no balcão, um casal entrou, discutindo em voz alta. Como qualquer outra pessoa, olhei para o casal, curiosa sobre eles e sobre o que estavam discutindo. Mas o homem logo me notou e perguntou o que diabos eu estava olhando. Tudo o que consegui foi dar de ombros, já que fiquei um pouco surpresa com a reação dele. Cuide da sua vida, ou vou te dar um soco no olho. Essa ameaça me deixou ainda mais confusa, e eu temi que ele se aproximasse de mim. Mas ele se virou e saiu do saguão com a mulher, retomando a discussão exatamente de onde tinha parado. Olhei para o homem do balcão para ver sua reação, mas sua expressão mostrava que ele estava bem acostumado com esse tipo de clientela. Fiquei tão perplexa com toda a cena que peguei minha chave e fui até meu quarto. Quando cheguei ao meu quarto, fui agradavelmente surpreendida, com sarcasmo, ao ver que o casal estava apenas 2 portas adiante. A porta do quarto deles estava escancarada, e o homem entrava e saía, andando de um lado para o outro com uma lata de cerveja na mão. Para meu alívio, nenhum deles me notou. Devem ter estado mais focados nas palavras um do outro, enquanto continuavam a discutir sobre Deus sabe o quê. Finalmente consegui respirar aliviada uma vez que fechei a porta e aproveitei o silêncio. Mas isso não duraria muito. Com o ar-condicionado do quarto rugindo, consegui adormecer facilmente. Mas naquela noite fui acordada por um grande estrondo semelhante ao disparo de um canhão. Arrastei meu corpo sonolento para fora da cama e espreitei pela esquina das cortinas. Mais uma vez, todo o barulho vinha daquele casal. Caixas estavam sendo jogadas do quarto deles para o estacionamento, e o homem, a essa altura, estava cambaleando e gritando com uma voz alta e arrastada. Estrondos altos sacudiam as paredes do prédio, apesar de haver um quarto vazio entre nós, e a voz da mulher, embora um tanto abafada, ainda era facilmente audível. Não sendo uma pessoa que gostava de confrontos, especialmente depois do que havia acontecido mais cedo, tentei ignorá-los e abafar o barulho com a televisão, mas após 30 minutos, liguei para a recepção. Minha esperança era que ele pudesse convencê-los a fazer menos barulho, já que parecia conhecê-los. Pedi para ele não mencionar quem havia feito a reclamação, e ele prometeu que não faria, mas uma vez que pensei nisso, seria bastante óbvio que fui eu.
Voltando a assistir televisão, esperei para ver se minha ligação faria alguma diferença. A princípio, parecia ter funcionado. O caos havia cessado e eu não conseguia mais ouvir nada. Aliviada, soltei um suspiro e me recostei na cabeceira para relaxar. Foi então que veio a batida na porta. A princípio, parecia uma má ideia atender, mas depois de um segundo, considerei a possibilidade de que eles quisessem se desculpar por me incomodar, e foi por isso que, no final das contas, abri a porta. Naturalmente, essa foi a pior ideia que eu poderia ter tido. Quando abri a porta, estava com meu sorriso encantador, mas o homem não estava lá para se desculpar, e o sorriso rapidamente desapareceu do meu rosto. Olha aqui, sua Yankee Snob. Se fizer mais uma reclamação, vou chutar seu traseiro de volta para o outro lado da linha Mason-Dixon. Quando ele disse isso, grandes gotas de cuspe voaram por toda parte, e suas palavras não foram nada gentis como as que escrevi aqui. Suas palavras faziam parecer que os últimos 130 anos não haviam ocorrido. Não podia acreditar que ainda havia pessoas no sul que falavam assim. Embora eu estivesse, sem dúvida, morrendo de medo, especialmente porque era uma mulher sozinha tão longe de casa, uma pequena parte de mim estava hipnotizada pelas palavras desse homem. No entanto, eu estava muito mais assustada e não fazia ideia de como reagir. Meu silêncio parecia deixá-lo mais irritado e seu rosto ficou mais vermelho. Foi então que eu disse a única coisa que pensei que poderia fazê-lo ir embora. Olha, senhor, se você não me deixar em paz agora mesmo, vou chamar a polícia. Por um momento, pensei que isso tivesse funcionado, mas só pareceu piorar a situação. Ele avançou para dentro da minha porta e lutamos por um segundo até que consegui fechar e trancar a porta. A polícia chegou relativamente rápido e registrou minha declaração, incluindo as palavras dele mais cedo. Considerando que ele estava muito bêbado, decidiram prendê-lo por intoxicação pública e o levaram sob custódia. Durante todo esse tempo, a namorada dele ficou estranhamente quieta e não fez nada, mas assim que os policiais saíram, vi o motivo. Sua vagabunda Yankee suja, vou chamar meus irmãos aqui e eles vão se revezar para te pegar. Ela deixou a porta do quarto aberta para que eu pudesse ouvi-la fazer a ligação. Se ela estava falando sério ou não, eu certamente não ia correr o risco. Já tinha tido o suficiente desses dois caipiras e suas ameaças, então rapidamente arrumei as poucas coisas que tinha e entrei no carro. Dirigi por aí até encontrar um hotel bem melhor e fiz o check-in. Apesar de custar muito mais do que o lugar anterior, senti que minha segurança valia a pena. Graças ao encontro que tive com o casal de malucos, decidi terminar meu trabalho e fazer a viagem de volta sem paradas. Foi bastante difícil, mas graças a muitas xícaras de café, consegui chegar em casa 2 dias antes do previsto. E senhoras e senhores, essa foi a última vez que estive no sul. Agora, antes que venham os comentários dizendo que nem todos os sulistas são assim, quero assegurar a todos que estou muito ciente disso. E de fato, muitos dos meus colegas são sulistas e são ótimas pessoas. Com o advento da internet e a interconectividade do mundo, não precisei fazer mais nenhuma viagem de pesquisa. Mas se algum evento específico exigir minha presença e acontecer em um desses grandes estados, provavelmente irei. Com isso dito, se em algum momento da minha vida eu for obrigada a visitar a fina cidade de Atlanta, homem louco e mulher sanguinária, espero que nunca nos encontremos novamente.